Os eleitores dos Estados Unidos, que escolherão o próximo presidente em novembro, vão às urnas com uma série de questões em mente. A conjuntura internacional, a imigração, o direito ao aborto, a falta de saúde pública, a violência armada, mas principalmente a economia. E o que isso quer dizer? Esse é o terceiro episódio da série Democracia Made in USA, feita para entender como funciona a eleição americana e o que está em jogo na disputa de 2024. Em 1992, um estrategista de campanha de Bill Clinton cunhou a frase que ficou marcada na história política dos Estados Unidos. It's the economy, stupid. É a economia, estúpido. O mantra foi um dos pilares da campanha de Clinton, que depois de 12 anos de governos republicanos, queria reconquistar a Casa Branca para os democratas. You will be better off 4 years from now than you are today. Family health care costs up $1,800 in 4 years. Durante o governo de George Bush, o pai, a economia do país passou por momentos difíceis. Entre 1989 e 1991, o preço dos combustíveis subiu graças à Guerra do Golfo, elevando a inflação. Em 1990, uma recessão atingiu o país. No fim das contas, mesmo com grandes vitórias para os Estados Unidos no campo das disputas internacionais, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, Bush foi derrotado nas urnas e se tornou um presidente de um só mandato. Em 1980, Jimmy Carter também foi vítima da economia. O democrata não só não conseguiu reverter a situação de estagflação herdada por Nixon e Ford, como viu o cenário piorar. Com a segunda crise do petróleo em 1979, a inflação passou dos 13%. O índice de miséria, que combina desemprego e inflação, chegou ao recorde de quase 22%, e a classe média viu o poder de compra e a qualidade de vida serem rapidamente corroídos. Como consequência, Ronald Reagan foi eleito presidente em uma das maiores lavadas da história, vencendo em 44 dos 50 estados. Para efeito de comparação com os dias atuais, talvez valha a pena viajar um pouco mais no tempo, até a eleição de 1948. Naquele ano, o democrata Harry Truman, que tinha se tornado presidente após a morte de Franklin Delano Roosevelt, tentava se reeleger. Na disputa estava o republicano Thomas Dewey. E o cenário de 48 lembra muito aquele vivido em 2024. Diferentemente das viradas dos anos 70 para os 80 com Jimmy Carter e dos 80 para os 90 com George Bush, a economia hoje e em 48 mostram sinais de força. Tal qual em 1948, o desemprego está baixo, o crescimento econômico excede as expectativas. Ainda assim, a percepção da população em relação à economia em ambos os momentos era ruim, e uma das explicações possíveis é a inflação. Enquanto o governo Biden foi atingido pelo impacto da inflação com o pós-pandemia, o governo de Harry Truman foi atingido pelo pós-Segunda Guerra. Em ambos os casos, múltiplos fatores levaram ao elevamento dos preços, e isso foi sentido na popularidade dos presidentes. Hoje, o índice de aprovação de Biden é de 39%. Desde 1945, só um presidente perde para o atual no mesmo momento do mandato, Harry Truman, que tinha 38,9%. Nos últimos meses de governo, porém, Truman conseguiu reduzir a inflação e diminuir a desaprovação. Ainda assim, na noite da eleição, a certeza seguia tão grande de que ele seria derrotado que jornais foram impressos com a notícia da vitória do oponente. Truman venceu e posou para fotos com a capa do Chicago Daily Tribune. Biden tenta hoje o mesmo milagre operado por Truman, mas essa não deve ser uma tarefa simples. Segundo o jornalista Nate Cohn, do New York Times, que foi o primeiro a fazer a comparação entre as duas eleições, o mantra "é a economia, estúpido"
perdeu a força nos últimos anos. Diferentemente de 1948, hoje eleitores votam de forma muito mais ideológica, se importando não apenas com a economia, mas com temas como religião, direitos reprodutivos, imigração, direitos LGBTQIA+, posse de armas, meio ambiente, etc. Durante o governo Trump, a percepção sobre a economia era extremamente positiva, e ainda assim ele perdeu a reeleição para Joe Biden. De toda forma, as pesquisas indicam que a economia segue sendo a questão central para a maioria dos eleitores nos estados pêndulo. Biden terá tempo de mudar a percepção do eleitorado até novembro? Só o tempo dirá. Esse foi o terceiro episódio da série Democracia Made in USA. Fique ligado que semana que vem tem mais.